Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um programa Respostas para a Vida. Quem acolhe vocês hoje sou eu, a pastora Argeli, da comunidade de Limeira. E nós estamos muito felizes em você estar acompanhando com a gente. Eu quero acolher você nesse domingo, dia 2 de maio, com as palavras de Jesus Cristo, que são lemas para esta semana. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim afirma o nosso Salvador, Cristo Jesus. Convido para um momento de oração. Amado Pai Celestial, graças nós te rendemos por Cristo Jesus, por Ele ter sido enviado ao nosso mundo para nos resgatar do pecado e assim termos a promessa da vida eterna. Faze, Senhor, com que possamos sempre, amparados pela Tua palavra verdadeira, crer neste Cristo ressurreto, que é para nós o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Assim nós colocamos o nosso dia e a nossa vida diante da Tua graça e do Teu amor. Amém. Convido para ouvirmos uma mensagem cantada. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Neste mês de maio, o programa Respostas para a Vida está de aniversário. Completa 25 anos desde que iniciou este projeto, esta missão de levar o Evangelho através dos programas radiofônicos. E nós temos aqui a alegria de poder conversar com o pastor Renato, que já foi pastor da paróquia de Limeira, da comunidade de Limeira, e que também sonhou este programa, né, pastor Renato? Que iniciou este programa.
Então, nós vamos poder ouvir direto da fonte como tudo isso começou, como é que foram os primeiros passos. Então, seja muito bem-vindo, pastor Renato, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui contar esta história deste programa, que não começou com este nome, né? Não, mas muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de compartilhar com vocês a história anterior ao programa Respostas para a Vida. Vamos ver algumas coisas surpreendentes nessa história, certamente. Então, vamos conhecer um pouco dessa história. Vamos conhecer como iniciou o programa que hoje se chama Respostas para a Vida e que há 25 anos tem essa missão de conversar com os ouvintes e agora também pela internet, né? E anunciar a palavra do Senhor. Primeiro, o programa que nós começamos a fazer através da rádio, ele teve uma motivação na fundação da União Paroquial de Campinas, que ela foi fundada lá no início dos anos 80, para fomentar o trabalho missionário nas paróquias existentes aqui na região. E a paróquia de Limeira foi fundada tendo este objetivo inicial. Como o objetivo era a missão, então nós procuramos algumas formas de fazer isso, de fazer esse trabalho de tal forma que o nome da Igreja Luterana, a sua teologia, a sua forma, o seu jeitão de levar adiante a palavra de Deus fosse conhecido. E me ocorreu que a gente poderia fazer isso através da rádio, coisa que na época já era bem comum em muitos lugares. A ideia em si, basicamente, surgiu quando a Rádio Educadora, Ondas Médias, nos convidou para fazer um programa na Sexta-feira da Paixão. Era um programa avulso, eles tinham lá, nesse dia, espaço para diversas denominações, fazer um programa de meia hora. Me ofereceram essa possibilidade e, junto com a paróquia, nós resolvemos fazer. Inicialmente, a gente teve um momento que tivemos que aprovar isso com a paróquia, que de fato foi feito, e andei revendo aí arquivos, atas da paróquia e redescobri que esse primeiro programa ele custou para os cofres da paróquia 40 mil cruzeiros. Então, esse programa ele foi oferecido pela Rádio Educadora, mas ele não foi oferecido, esse espaço não foi gratuito. Não. Ele teve que ser pago para que pudesse acontecer. Isso. E isso em reais, esse valor em reais, hoje seria mais ou menos quanto, pastor Renato? Quando a gente ouve esse valor, 40 mil cruzeiros, a gente pensa, puxa, mas dá para comprar um carro em vez de fazer um programa de rádio. A questão é que nessa época nós tínhamos uma inflação muito forte no país, né? Ou seja, o nosso dinheiro perdia muito rapidamente o valor e em pouco tempo um cruzeiro não valia mais nada, outras moedas também, que tinha lá 5 cruzeiros e assim por diante, foram perdendo seu valor e os preços foram ficando exorbitantes em números, mas não em valor real, né? Real não estou falando aqui da nossa moeda ainda. Para saber o que esses 40 mil cruzeiros valiam na época, nós fizemos um levantamento para ter o valor do dólar naqueles dias ali. E o dólar valia em relação ao cruzeiro naquele tempo. Então, no dia 20 de abril de 84, o dólar valia 1.453 cruzeiros. E fazendo as contas, dividindo os 40 mil pelos 1.453, nós vamos ter um montante de 27 dólares e 52 centes. Que se a gente transformar para os valores de hoje, a gente vai dizer, nossa, mas isso foi muito barato então. Porque se considerarmos o valor do dólar a R$5 nos dias de hoje, é um valor aproximado, nós vamos ter R$ 137,60, o que custou esse programa.
que o que seria no valor de hoje seria esse valor que custou esse primeiro programa. Essa primeira experiência, então, na Sexta-feira da Paixão. Uhum. Mas é lógico que isso era um valor que, vamos dizer, não dá para transportar para os dias de hoje e dizer que foi barato ou caro. Isso tinha o seu valor na época devido à própria condição econômica mundial e do próprio país. Quer dizer, precisava também apostar financeiramente nesse projeto e nessa missão do programa de rádio, né? Era necessário investir nisso também. Certo. Não aconteceu de graça. Não. Tivemos que sempre arrecadar recursos, prever isso no orçamento da paróquia e, vamos dizer assim, pagar todo mês o que isso valia. O que veio em seguida, com a mesma rádio educadora, foi a chance da gente fazer um programa semanal. Então, 4 vezes por mês, teríamos um programa que também teria seus custos, mas esses custos, infelizmente, eu não tenho. Talvez a gente poderia dizer, olha, só pegar os 40 mil e multiplicar por 4, aí a gente ia gastar 160 mil cruzeiros. Um valor mais astronômico ainda. E aí, depois de vários contatos com a rádio educadora, nós conseguimos um horário semanal, que seria aos sábados, às 17h45, com duração de 30 minutos. Então, olha, interessante, o programa não começou no domingo de manhã, neste horário que nós temos hoje. Ele começou primeiro numa sexta da Paixão e depois no sábado à tardinha. Isso. Era o horário que tinha disponível. Os horários não estavam todos ocupados e foi isso que nos foi oferecido. E você lembra quanto tempo ficou nesse horário, mais ou menos? Eu vou contar a história. 3 meses. 3 meses? 3 Olha meses. Só, 3 meses. Porque foi o seguinte. Então, o programa ficou no ar por 3 meses no contrato inicial. E, para informações gerais, o programa começou naquela época com o nome Deus Está Presente, que é o que nós baseamos esse nome nos hinos do nosso inário oficial da igreja, da SLB. E tínhamos um LP cuja primeira faixa era desse hino aí orquestrado. Então ele foi usado como a forma introdutória para se saber que aí vinha um programa da Igreja Luterana. Então esse hino Deus Está Presente. Esse hino também então foi a abertura do programa. Certo. Foi usado como abertura do programa. Isso. Bom, começamos, fizemos a primeira gravação, foi então colocada à disposição dos membros, foram todos avisados em Cosmópolis, bairro dos Pires e Limeira, que eram as 3 comunidades que na época compunham a nossa paróquia de Limeira. Fizemos uma grande propaganda e na hora, às 17h45, ficamos a postos na Rádio Educadora para ouvir o programa. Para nossa surpresa, porém, nesse horário, era o horário de transmissão de futebol pela rádio. Eles estavam transmitindo uma partida da Inter de Limeira, não me lembro com quem, e o programa foi postergado de horário, passou depois. Tá? Bom, isso causou naturalmente um desconforto. A gente ficou chateado com essa questão, porque pensamos que o horário era esse aí, porque no contrato assinamos das 17h45 por 30 minutos de duração. Aí, lógico que eu fui conversar com o diretor de programação lá da rádio, e ele disse, olha, mas a rádio sempre fez isso, é a forma como isso funciona, e não sei o quê, e me foi deixado claro... Ninguém me avisou. E foi deixado claro que isso ia ser assim. Bom, naturalmente, depois até de uma certa discussão meio acalorada com esse diretor, eu resolvi, junto com a paróquia, não fazer mais o programa, porque havia um outro problema que ocorria, que quando o programa entrava no ar, o pessoal da técnica da rádio abaixava a potência de transmissão. Então, aqui em Limeira a gente podia ouvir o programa tranquilamente. No bairro dos Pires, eles escutavam, tinham que ouvir com muita atenção,
o que estava sendo passado, que ficava baixo demais. E em Cosmópolis, segundo os membros que acompanharam lá, disseram, olha, o programa está sendo cochichado aqui, de tão baixo que estava. Lógico que essa também foi uma causa que a gente foi discutir, né? Nós tínhamos um horário, pagamos por isso, e como é que a rádio me faz uma coisa dessas? Como que não chega, né? Conforme combinado, tinha que chegar, né? Exato, a transmissão tinha que ocorrer da forma normal, porque em termos de programação normal da rádio naquela época, você ligava o rádio lá em Cosmópolis e ouvia o programa. Mas nesse caso, como eles abaixavam a potência, mal chegava lá. Por isso, o primeiro contrato nem foi renovado. Fizemos 3 meses, já que isso foi assinado, foi tudo pago, fizemos os programas, não houve grande repercussão por causa disso. E aí a gente pensou, e agora o que vamos fazer? Acho que não tem muito o que mexer por aí, né? Aí alguém deu a ideia, um dos presbíteros, por que a gente não vai ver com a Rádio Jornal, que é uma outra rádio que tem aqui em Limeira, e pode ser que de lá a gente consiga um horário bom e talvez um preço bom. Isso em si não daria para esperar muito, porque existia um certo padrão de valores para programas, né? E fomos lá tentar conversar. O que a gente conseguiu, afinal, foi um horário às 7h30 da manhã de domingo, que foi o que, vamos dizer assim, foi o pontapé inicial para o horário que nós acho que temos até hoje, né? Sim, até de hoje. programação. E esse em si funcionou bem. O nosso problema, então, nessa época, sempre foram os custos. Isto, à medida que... Continua sendo. Até hoje, né? Buscando patrocínio e tudo mais para manter o programa. Então, como vemos, os custos sempre foram problemas, foram reuniões e reuniões de paróquia, presbitérios, que a gente se preocupou com esse assunto, tentando achar formas de arrecadar recursos para pagar essa programação. Mas a inflação naquela época, ela comia o nosso dinheiro, por assim dizer, de uma forma tão rápida e aumentavam os valores cobrados que chegou uma hora que a gente se admirou que não ia dar mais. Porque numa renovação de contrato, nos foi colocado um valor que equivalia os 4 programas mensais a um provento pastoral mensal. Ou seja, era mais em conta, melhor, nós contratarmos mais um obreiro, uma pastora, para trabalhar na paróquia, do que fazer os 4 programas de 30 minutos por vez durante 4 domingos. A coisa chegou a esse ponto. Quando chegou aí, nós tivemos outro desafio, o que vamos fazer? E nós, então, pensamos em repartir essa iniciativa com a União Paroquial. Conversei primeiro com os colegas pastores da época a esse respeito, eles ouviram, pensaram juntos, tivemos ideias, e aí resolvemos na Assembleia da União Paroquial, lá em Campinas, a assumir esse programa. Como PEDA. Isso, aí passou a ser parte da União Paroquial. Mais paróquias envolvidas, mais gente trabalhando, os recursos então foram encontrados e também conseguimos alguns patrocínios, né? Com isso a coisa ficou mais fácil. Nessa época então a gente ia gravar os programas, os 4 pastores que aqui trabalhavam naquele tempo, pastor Gustavo em Campinas, pastor Heitor em Montemor, pastor Mauri em Rio Claro e eu aqui em Limeira. Nós íamos gravar os programas no estúdio de gravações do senhor Oswaldo Bartman, que morava em Campinas e era o maestro do coral daquela comunidade. Com isso, nós então nos reunimos uma vez por mês. Fiquei sendo o coordenador dessa parte do projeto, né? Então a gente gravava, o seu Oswaldo já montava os programas. Nós conseguimos a doação da BASF, que fazia fitas cassete ou aquelas fitas de rolo
né, para gravações. E era um cara, a gente conseguiu uma doação direta da BASF, né? Para poder gravar e trazer para a rádio. Isso, eu já vinha de lá de Campinas para cá trazendo esse rolo com a gravação dos 4 programas, levava na rádio no final do mês, pegava outra fita e estava lá e ia embora, e assim a gente fazia esse trajeto, essa forma de ação aí. Pastor Renato, quanto tempo então o programa caminhou desta forma, pela UP? Você lembra? Isso foi lá do ano de 1985, se não me falha a memória, até 1994. Tem aqui as anotações, não lembro tudo que eu escrevi aqui, porque a história é bastante longa, mas eu acho que foi até 1994, quando nós fizemos esse tipo de trabalho pela União Paroquial, trabalho conjunto. E nessa época, então, um pouco depois, eu saí da paróquia, daí entrou aqui na paróquia o pastor Antônio, e o programa deixou de ser da União Paroquial e passou novamente a ser da paróquia de Limeira. Então, o programa deixou de ser da UP e voltou a ser um programa paroquial, com a chegada do pastor Antônio. Isso. E aí teve mais uma curiosidade, né? Que o programa que até então se chamava Deus Está Presente. No começo foi esse nome aqui na paróquia. Quando ele passou a ser a União Paroquial, foi dado um novo nome que foi Pelos Caminhos da Vida. Aí então, quando entrou o pastor Antônio, ele passou a ser o Respostas para a Vida, que é exatamente o nome que vem até hoje por 25 anos, e é esse jubileu que estamos comemorando. Olha que interessante. Então, há 25 anos que nós temos o programa com este nome, mas a história até chegar neste programa, ela tem também a sua história, né? Tem o seu porquê. Então começou de um pouco mais que 25 anos, na verdade, que esse projeto já começou, né? Nós temos que considerar o ano de 1984 como o pontapé inicial. A primeira experiência, o início do projeto. Isso, né? Que ele durou 3 meses, depois parou um tempo e reiniciamos com a Rádio Jornal depois. E aí, então, ele passou, depois de alguns anos, depois de algum tempo, a ser essa iniciativa da União Paroquial. Ele andou um pouquinho, algumas vezes, inativo, mas foi tão pouco tempo que não dá para dizer que o tempo deixou de se contar como desde 1984 até esses anos. Mas é importante também ressaltar, né, pastor Renato, que depois que ele recebeu esse novo nome, Resposta para a Vida, e voltou a ser da paróquia, ele então está desde então sem parar, sem ter nenhuma pausa mais. E é justamente isso que nós celebramos agora neste mês de maio. Estes 25 anos de trabalho neste mesmo horário, todos os domingos, com alguém sempre levando o Evangelho a partir do programa Respostas para a Vida. É isso que nós estamos celebrando. Mas também é muito importante, né? Isso que tu nos conta hoje, né? De toda essa história, dessa trajetória, para que nós pudéssemos chegar hoje e celebrar esses 25 anos de história também do Respostas para a Vida, que não começou com este nome, mas que há 25 anos tem esse trabalho, então. Certo, isso mesmo. Acho que essa fase aí foi mais marcante por causa disso, né? Esse fato que as duas comunidades do bairro dos Pires e de Limeira assumiram essa programação, mais pessoas da comunidade passaram a colaborar como interlocutores que trouxeram as suas mensagens, organizaram e fizeram os programas. Eu acho que aí houve uma boa evolução, e bonita também, né? Que perdura até hoje. Exatamente, e que nós louvamos a Deus por esta história, pela forma que ele conduziu também, e agradecemos pela sua insistência e persistência, né, pastor Renato? Porque
tiveram muitos motivos para desistir disso, né? Sim, sim. Questões financeiras, as questões ali de que o programa não chegou conforme foi combinado, a questão da potência que o pastor Renato nos contou. Então, quer dizer, muitas coisas foram colocadas nesse caminho para que talvez se desistisse dessa ideia. Mas como foi importante acreditar nesse projeto, insistir nesse projeto, e hoje podemos celebrar, né, este programa de rádio, este Respostas para a Vida, este momento tão especial e que tantas pessoas, nós sabemos que tantas pessoas esperam, né? Esperam para poder escutar, para poder estar com a gente nesse momento também. Isso. E essa é uma das coisas que a gente sempre se perguntou sobre a audiência que o programa tinha. Nós não tínhamos nenhuma pesquisa por aí para saber quem ouviu o programa e assim por diante. O máximo que a gente conseguiu foi verificar com os membros quem ouvia e em quantas vezes ao mês, né? Agora, lá fora, não tínhamos ideia. O que eu sei de alguns detalhes que a gente hoje acha interessante é quando, na primeira etapa, naqueles 3 meses iniciais que cancelamos o contrato com a Rádio Educadora, houve pessoas se lamentando. Isso nós ouvimos depois, que acabou. E até o pessoal da Comunidade Cristo, lá de Pires, da IELB, que se lamentaram que o nosso programa tinha acabado. E foi uma coisa bem interessante e legal desse pessoal. E depois de alguns anos, o programa funcionando, indo ao ar todos os domingos, houve uma ocasião aí na cidade que eu estava conversando com alguém na rua, e aí passaram 2 senhoras, elas pararam e eu nem percebi direito, começaram a falar, mas olha, é ele mesmo, olha a voz dele. Aí que eu fui perceber que estavam falando de mim. Quer dizer, me conheciam pela minha voz, através da rádio, mas nunca tinham me visto. Ainda bem que não... Conseguiram associar. Quando te ouviram falando na rua, conseguiram associar. Isso indica que esse pessoal ouvia o programa dominicalmente, toda vez que ele ia ao ar, que a gente estava lá e elas foram associando essa voz ao programa e de repente ouviram na rua e até então teve esse comentário, nossa, é ele mesmo. Pensei que eu pedi o meu autógrafo, ainda bem que não fizeram isso. Mas que legal, pastor Renato, e eu acho que é isso. A gente não tem certeza de quem está ouvindo, mas a gente tem certeza do que está anunciando. E nós estamos anunciando ao Cristo, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que, através deste programa, que possa perdurar ainda por muitos anos, mais e mais pessoas também possam ouvir esta bonita mensagem que nós temos a honra e o privilégio de anunciar também aqui pela Rádio Educadora, né? Da mensagem da salvação em Cristo Jesus. E nós vamos continuar fazendo. E agradecemos muito por você, que também esteve no início dessa história e deste projeto. Tens mais alguma coisa para nos contar, pastor Renato? Só colocar que em relação ao fazer o programa, persistir, né, isso a gente passa na vida várias situações em que, com uma certa facilidade, a gente desiste de certos projetos, de certas coisas, porque não está dando certo e tem dificuldades no caminho. O que nos motivou sempre a permanecer é o fato que nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. E o rádio nos possibilita isso de uma forma muito abrangente, muito bacana. Então foi essa motivação que nós tivemos para persistir. Convencer o pessoal dos presbitérios, das comunidades, que às vezes a gente falava, gente, o programa de rádio vai aumentar, a turma ficava olhando a gente meio assustado, e no fim conseguimos os recursos para continuar. Quer dizer, essa foi a motivação e persiste até hoje, essa mesma motivação, o que nos alegra, que esse projeto inicial continua até hoje e chegando a esses 25 anos no formato atual. E quem sabe daqui a 25 anos não vou ser eu a convidada a contar mais uma parte da história, né? Que Deus permita que assim seja. Pastor Renato, muito obrigada por compartilhar essa parte da história com a gente nesse primeiro programa do mês de maio. Todos os programas do mês de maio serão com pessoas convidadas, né?
que já fizeram parte do programa Respostas para a Vida, para nós, então, celebrarmos. E você foi o nosso primeiro convidado, porque também foi o que iniciou, né, com esse projeto, sabe dessa história toda. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por nos contar essa história, né? Que o Senhor nosso Deus continue abençoando este trabalho, este programa, né? E também abençoe hoje e sempre a sua vida, os seus caminhos e te proteja de todo perigo e de todo mal. Assim, nós desejamos a vocês um abençoado dia na paz do nosso Senhor e nos despedimos.